Nós vamos respirar bem profundamente e nós vamos sentindo toda essa luz, todo esse amparo, os guardiões adentrando o nosso lar, nos envolvendo, nos fortalecendo. E nós vamos, nesse instante, nos unindo com Ruiz, Eliamar, Cíntia, Cássio, Maria Amélia e todos os mentores amigos que nos levam ao Hospital Santa Cruz, onde nos unimos a toda espiritualidade amiga que está ali, estudando conosco, que possamos expandir o nosso coração, que possamos expandir a nossa consciência para compreendermos todo o aprendizado a ser realizado por nós nessa encarnação. Que seja uma tarde de paz, fraternidade e muito equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você fala, nós estamos sentindo o Ruiz, eu já vejo ele aqui do meu lado. Já sinto, na hora. Que bom, viu? É bom, é muito bom sentir o Ruiz. Ele se expande e nos envolve realmente. É um mentor muito querido. É um mentor muito querido mesmo. Capítulo 9. Curso de Medicina Energética nos Relacionamentos. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Espera um pouquinho só. Ora, se encarnando as coisas desse mundo de maneira... Espera um pouquinho só. Vai lendo que está me ardendo os olhos. Pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz com ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que houverem desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, aos quais, se não fora isso, a conturbaria. Então, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 14. O que eu vejo aqui? Que conforme as vicissitudes vão aparecendo, a gente vai compreendendo. A gente tem duas opções, a da compreensão, e a gente vai vivenciando, vai aprendendo a trabalhar com elas, ou a revolta, a não aceitação, e aí onde a gente vai apresentando todos os problemas. E ele está falando aqui o seguinte, que o Espiritismo faz com que a gente enxergue as coisas de uma maneira diferente, né? Fazendo com que as vicissitudes elas não sejam tão pesadas para a gente, né? Porque a gente vai aceitando. É isso aí. Então, por isso que eu falo, existem as duas formas. Ou a gente aceita e compreende que a gente vai passar pelo crescimento, ou a gente se revolta. Mas aí não é o que o Espiritismo ensina. Na realidade, isso aqui é importante para a gente ver com relação às nossas vivências aqui, né? Que a gente chega com dificuldades, né? A gente precisa aprender a ver essas dificuldades, esses desafios, de maneira que elas sirvam como lições para nós e não como algo que nos faça cair, né? A escolha é nossa. Os cursos promovidos pelo Dr. Inácio abordavam vários temas, entre eles o estudo sobre chakras, miasmas, bloqueio energético, doenças emocionais, doenças psíquicas, autodefesa energética, casamento, perdão, obsessão, inveja, orações de limpeza da aura, asseio de cordões energéticos, acolhimento, alinhamento e balanceamento de chakras, pulverização de energias ambientais, doenças da alma,
a magia das plantas e tantos outros temas faziam parte da grade de matérias. Carminha havia feito sua inscrição como prometeu, e especificamente nesse curso que ela iria fazer, o enfoque seria sobre a medicina energética nos relacionamentos, estudando o medo como fonte primária e mais determinante de doenças e diversos outros problemas. Estava tudo pronto para iniciar. O grupo contava com 65 novos servidores que atuavam como responsáveis pelas enfermarias da Casa da Piedade, em diversos setores. Alguns outros coordenadores dos plantões e eu também faríamos o curso para reciclagem e entrosamento com os novos integrantes. Médiuns e servidores do bem, em desdobramento pelo sono, também estavam inscritos entre eles Demétrios, doutora Sandra e Sabrina. Havia a presença de diversos padres ligados ao coração do Dr. Hugo Werneck, fundador da Casa da Piedade. O clima era de festa. O pequeno salão que era destinado a essas atividades pedagógicas tinha janelas grandes para os jardins, deixando a sensação de uma sala de aula em plena natureza. Uma pequena e límpida queda d'água de 2 metros fora improvisada nos fundos do salão, ornamentada com pedras claras selecionadas diretamente da natureza astral, compondo um clima minimalista, aconchegante e agradável. Simplicidade e bem-estar produziam uma sensação de integração que motivava o desejo de abrir a mente a novos aprendizados. A espera pelo expositor era aguardada com certa ansiedade por parte dos alunos, pois aquele seria o primeiro de alguns encontros. Todo o grupo já havia atuado com maior ou menor frequência junto ao Dr. Inácio, nas atividades de socorro da Casa da Piedade. Portanto, receber um curso ministrado por ele seria um presente muito esperado. Já era madrugada avançada quando ele chegou e iniciou pontualmente a sua apresentação. Bom dia a todos. Vou começar colocando em prática o que vim trazer para vocês. Estejam preparados, pois será desafiador, mas vai valer a pena. O que mais espero nesse curso é que vocês não esperem nada de mim, mas esperem tudo de vocês. Essa é a melhor forma de começar. E já descontraiu a turma com suas palavras logo de início. Percebo no ambiente certa dose de ansiedade, o que é natural e respeito, mas não posso trazer para mim essa energia. Na verdade, ela se constitui um peso, e eu preciso devolver esse peso para vocês, porque não me cabe corresponder às ansiedades e expectativas do momento. Vim aqui para compartilhar o que puder. Sugiro que baixem um nível de inquietude. Não consigo corresponder às expectativas de vocês, mas às minhas, que estão baseadas no desejo de partilhar experiências. Bem interessante isso, muito né? Muito legal, né? Porque, assim, muitas vezes é aquilo que a gente fala, cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem o seu aprendizado. Não adianta você jogar a expectativa no outro. Então, todo mundo tinha jogado a expectativa que ele ia ensinar. Não, ele vai passar, mas ele vai passar do ponto de vista dele, e cada um vai aprender da sua forma, daquilo que pode. Ele não vai conseguir resolver as dúvidas que as pessoas têm, porque isso está dentro dela. Isso faz parte dela, não faz parte dele. A dele ele tirou, ele está ensinando, ele está compartilhando aquilo, mas ele não tem como compartilhar algo que é do outro, que é uma vivência. E muitas vezes é isso que a gente fala, as pessoas talvez ficam esperando da gente, né? Ali é um caso de um espírito desenganado. Mas a gente encarnado alguma coisa que a gente não pode dar, a gente compartilha. Mas a gente não pode resolver aquilo que está dentro do outro. A expectativa é do outro. Não tem como resolver. A gente não tem essa responsabilidade. Mas a gente sente. Se lembra quando eu falo assim, pô, estou sentindo isso? A gente sente. É uma vibração muito pesada. Não é uma vibração pequena, é uma vibração muito pesada. Só quem sente
é que pode falar. Quem não sente, quem emite, não tem. No final das contas, eu acho que todo mundo emite, todo mundo sente, só que não sabe o que está sentindo. Também. Ele sabe o que está sentindo, então ele sabe de onde que está vindo. Então ele está trabalhando já isso, né? Esse tipo de coisa. Segure as suas ansiedades, trabalhe suas expectativas. Mas eu não estou querendo falar do outro, estou querendo falar do Dr. Inácio. Ele está sentindo as energias e está trabalhando isso, essa proteção em cima dele mesmo. E é isso que a gente precisa aprender a fazer. Porque nas diversas situações que a gente vive na nossa vida, ambientes, pessoas e mesmo televisão, a gente se deixa envolver por essas energias e fica passando mal e não sabe nem por que está passando mal, né? De repente está tudo bem, de repente já está com enjoo, está com dor de cabeça, está com isso, está com aquilo. Você está falando de mim? Porque você é uma outra história. Sinto no meu plexo solar uma dose de energia quente, de cor laranja, que é a corrente poderosa e tensa da ansiedade de vocês. Laranja. Eu não... Oi? Não, nada. Eu falei, a ansiedade é laranja. Eu vou desligar meu microfone aqui. Se eu não usar essa sensibilidade perceptiva e não souber como manipular essa força, me transformarei em um catalisador desse campo quântico, de ansiedade, que pode ser uma fonte de doenças e sobrecarga mental para mim. Agora, quero que observem o que eu vou fazer. Estou blindando energeticamente o meu chakra solar com a mão direita, usando o poder da minha senha mental. Vou espelhar o campo quântico de vocês invertendo os spins, devolvendo-o a vocês. Observem-se por alguns instantes, pois preciso que percebam o que cada um de vocês vai passar a sentir. Bom, vamos lá. Tem um monte de coisa aqui, um monte de termos técnicos aqui que a gente precisa falar um pouco. Eu vou ler o significado disso daqui, né? Me transformarei em um catalisador desse campo quântico. Aí tem o 2 aqui. À medida que se irradiam nossos pensamentos, nossos pensamentos têm um efeito sobre tudo que existe na Terra, na natureza. A física já conhece esse fato para fontes de energia. Qualquer luz, seja uma estrela ou uma vela, envia suas ondas por todo o campo quântico do eletromagnetismo, indo até o infinito, em todas as direções. Então, o que ele está falando é o seguinte, que se ele não se proteger, ele vai ser um espírito que vai captar e amplificar essas energias que os espíritos que ali estão emitindo, essas energias de ansiedade. Vocês compreenderam? E isso nós fazemos. Isso nós fazemos também. E aí a gente contamina o ambiente onde que a gente está, se a gente não souber trabalhar. Então, assim, vamos bem devagarinho. Então, vamos lá. Vamos pensar no pingo de luz, tá? Nesse trabalho de radiações. Uma pessoa entra, não está no 100%, não consegue focar, né? Ou então a gente começa... ou ela já foca no sentido assim, ela entra com um pensamento. Eu vou me equilibrar no grupo. Eu venho para me equilibrar no grupo. A gente começa a fazer o preparo. O que vai acontecer? A corrente está idêntica? Eu vibro, o Sérgio está vibrando na mesma sintonia de doação? Não. A gente tem um elemento que a gente não sabe, que quer o quê? Que quer o equilíbrio. Então, o que acontece? Corrente quebrada. Primeira coisa. E toda essa energia desse irmão, que quer o auxílio, distribuído para todos nós. E principalmente quem é médium em potencial. Aquele que não é médium em potencial, que não está trabalhando, sem problema, vai ganhar talvez uma irritabilidade. Mas quem é médium em potencial, não. Vai ganhar toda essa energia. E não vai saber de onde que veio.
Só se tiver um bom rastreamento. Aí eu escorreguei e não era para ter escorregado. Entendeu? Então, assim, você vê que o quanto é necessário de conhecimento, de energia, o quanto que a gente precisa conhecer energeticamente. E as perguntas que a gente sempre fez, tá tudo bem? Não era para colocar as pessoas em dificuldade, mas sim para que o grupo tivesse uma proteção. Por quê? Porque a pessoa aceitando que ela não está bem, ela vai aceitar o isolamento. O plano espiritual vai trabalhar com ela, mas não nós encarnados. Porque então, talvez a gente não tenha essa energia toda para conseguir fazer toda essa blindagem. Então, quando ela entra para o trabalho, ela já tem que entrar, como vou dizer, trabalhada, já consciente, não atordoada, apressada, e cheguei Não. agora e estou correndo. Já tem que já tem que entrar preparada. Esse é um problema que existe na maioria dos lugares que eu já fui, né? As pessoas, quando chegam na casa espírita ou num trabalho, elas sentam lá e falam assim, eu vou me preparar para o trabalho. Não, o preparo tem que ser feito durante o dia inteiro. Aquele momento em que se senta e faz a prece e tal, é o momento de fazer a ligação com a equipe espiritual, mas o preparo já tem que vir de casa. E é por isso que muitas vezes a gente, quando estava na casa presencial, a gente falava para as pessoas chegar pelo menos uns 10 minutos antes, para poder se aquietar a mente, porque a vida vai trazer o furacão todo, né? Vem junto, né? Pegou o ônibus lotado, por exemplo, trabalhava lá na casa, a pessoa descia do ônibus lotado, vinha caminhando e tinha gente, tinha assaltante, chegava lá em petição de miséria, na hora do trabalho, né? Trazia tudo. Trazia tudo para o trabalho. Como é que podia se harmonizar com a equipe, né? Não. É como a gente aqui no grupo. É como a gente aqui no grupo, não é? Uhum. Quando tem um trabalho. Isso. Né? Só que a gente tem que se preparar. Só que aí a gente estava falando de trabalho, aí todo mundo leva muito na sustentação, no acolhimento, não, a gente está falando das vibrações. As vibrações é um trabalho. As vibrações é um trabalho, por mais que as pessoas não considerem, as vibrações são um trabalho. Então, assim, qual é o meu foco na vibração? Eu estou vindo para doar ou estou vindo para receber? Para receber. Se eu estou vindo para receber... Está no trabalho errado. Está no trabalho errado. Porque o trabalho de vibrações é trabalho de doações. Doação. Não é para receber, é para emitir. É evidente que você vai receber, porque você emitindo, você tira o teu negativo e você vai receber o seu positivo. Mas não é moeda de troca, não é que eu vou doar para receber. Mas assim, é aprender a sair da sua zona de conforto, largar os seus problemas e vivenciar a luz. Esse é o grande aprendizado. Se a gente for parar para pensar, a gente está há 5 anos, né? Há 5 anos, e eu acho que ainda tem gente que não conseguiu compreender que as vibrações é um trabalho grande. E um trabalho de doação. De doação. Por isso que a gente pode falar das fraternidades, por isso que a gente pode chamar as equipes. Mas se a gente entra quebrado, a gente não está doando. Na verdade, a gente está sendo um ponto de a gente está sendo uma peça de tropeço para o trabalho, né? Uma pedra de tropeço para o trabalho. Por quê? Porque a gente não está harmonizado e a gente emite essas energias, né? Esse campo quântico que pelos cordões que nos ligam, né? E pela visão, a gente transmite para as outras pessoas. Aí você fala assim, para o Sérgio continuar lendo. Na casa presencial, quem está de assistência está fora das vibrações.
Das vibrações também? O que ela vai doar? Se ela não está bem. Qual é o pensamento dela? O que ela vai estar fazendo ali? Mas na FEUM, se a gente tivesse em tratamento, eles falavam que a gente tinha que ir nas vibrações de quinta-feira. É. Porque tem muitas casas que retiram. Tem casas que retiram. E retiram, entendeu? Entendi. Porque está com uma vibração diferente, não está alinhada, né? Não está alinhada. Porque pode acontecer esse tipo de coisa que eu estou te falando. A gente está ali, todo mundo no mesmo propósito de doação. Se você já entendeu isso, você vai sair de você mesmo para doar. Para doar. Agora, se você não entendeu isso, qual é o propósito, o que você vai fazer? Verdade, está certo. Você vai pedir. E aí, ao invés de você estar numa egrégora para se equilibrar, você vai trazendo o quê? Todas essas sintonias, entendeu? Aí outro ponto aqui é: estou blindando energeticamente o meu chakra solar com a mão direita, usando o poder da minha senha mental. O que é essa senha mental? As senhas mentais podem ser mantras, preces e outros recursos de proteção individual. Ou seja, o Dr. Inácio estava sentindo aquilo tudo, ia fazer uma prece, um mantra ou alguma coisa que ele usa para se proteger daquilo que ele estava sentindo. E por último, vou espelhar o campo quântico de vocês, invertendo os spins, devolvendo-o a vocês. Vamos ver o que significa isso. Em mecânica quântica, o termo spin associa-se, sem rigor, às possíveis orientações que partículas subatômicas carregadas como protões ou prótons BR, eletrões ou elétrons BR e alguns núcleos atômicos possam apresentar quando imersas em um campo magnético. O que ele está falando aqui de uma maneira bem geral, né? A primeira vez que eu ouvi falar sobre spins foi num livro que eu li, acho que foi nesse livro. Da apometria. Não, foi aquele livro que a gente leu de Viagem no Tempo. Ah, tá. Como que é o nome? É lá já sei. Lá o de Jesus, lá, como que é? Cavalo de Troia, Operação Cavalo de Troia. Né? É um livro, é um romance, né? Ficção. J.J. Benítez, de ficção, mas é muito legal. E aí, quando a gente fez o curso de apometria, utiliza-se essas rotações do spin para poder fazer, alcançar os objetivos que o trabalho está se propondo, né? Então, o que ele está falando aqui? Os espíritos que ali estão, por causa da ansiedade, estão emitindo radiações de uma determinada frequência com spins numa determinada direção. E o que ele está fazendo está fazendo o espelhamento e está retornando essas radiações para os espíritos. E está falando assim: observem-se por alguns instantes, pois preciso que percebam o que cada um de vocês vai passar a sentir. Acho que assim, para dar um exemplo, né, a gente trabalha muito com, eu pelo menos, se a gente mentalizasse ele colocando, tá? Vê se está certo. Ele vai espelhar, colocar como se fosse um espelho que batesse, refletisse e voltasse. Isso, refletisse. Nunca se esqueça, né? O que a gente vê no espelho é uma imagem ao contrário. Então, o spin está chegando de uma forma, está sendo refletido numa outra forma. E aí está retornando. E está retornando. Tá? Entendeu? Gente, ninguém vai decorar isso, a gente não vai utilizar. Isso daí é só para você ter uma noção, tá bom? E eu não tenho conhecimento nesse assunto aqui para falar como é que funciona, tá? É a forma como eu estou entendendo aquilo que eu estou lendo, tá bom? E outra coisa, tá?
não é uma crítica, não é uma questão nossa. Essa foi uma das formas, quando a gente estava iniciando e a gente tinha todo esse fator do spin, a gente notou o quê? Que a gente precisava estudar muito para compreender isso, para que a gente pudesse utilizar com ética e não fazer nenhum tipo de mal a ninguém. Então, se você explicar, se pedir uma explicação, a gente não sabe, porque a gente não estudou o suficiente para poder exemplificar. Então, a gente não sabe falar sobre isso, porque a gente sabe que precisa de muito estudo para que a gente não faça nada de errado. Certo. Depois de uma pequena pausa, Dr. Inácio perguntou: o que vocês sentiram? Estou com muita dor na parte da frente da cabeça, respondeu um dos alunos. Fiquei com uma dor de cabeça generalizada, respondeu o outro. Tenho um sentimento de desagrado e constrangimento pelo fato de o senhor dizer que não veio aqui para atender às nossas expectativas, manifestou uma jovem com certa dose de irritação. E por que isso causa tanto mal-estar em você, minha jovem? Indagou o doutor. Porque estou decepcionada. Que ótimo! Então você está decepcionada? Estou. E a respeito de que se trata essa sua decepção? Ao fato de esperar por algo que não vou ter. E quem disse que você não vai ter o que esperava? O Senhor. E o que você esperava exatamente? Ser capaz de manipular as forças energéticas dos sentimentos e saber fazer a rotação e o balançamento dos chakras. E o que a faz ter certeza de que você não vai aprender isso? Acredito que o Senhor acabou de matar minhas expectativas. Acho que é isso. Você não acredita em minha experiência e capacidade? Acredito em muito. Então, se você não conseguir manipular essas forças como gostaria, isso aconteceria por minha causa? Talvez não, se o Senhor ensinar. Então me responda, devido a quem você acredita que não poderá fazer o que pretende? A mim mesma? Será que é por isso que está tão ansiosa? Creio que sim. Não sei como utilizar essa técnica e gostaria muito de aprender. Então, você concorda comigo que, quando coloca nos meus ombros a responsabilidade de preparar você para fazer isso, você o faz porque se sente incapaz? Eu penso que posso não dar conta. Você vê que interessante, né? É geralmente isso, né? As pessoas depositam a responsabilidade de fazer alguma coisa acontecer para si mesma para o outro. E isso gera ansiedade. E quando a pessoa sincera, como é o Dr. Inácio, fala assim, eu não vim aqui para atender suas expectativas, eu vim aqui para dividir minhas experiências. A pessoa já se sente desamparada, porque acha que aquela pessoa a quem ela depositava a confiança não vai fazer o que ela queria. Principalmente, né? Porque eu não vou andar pelos seus pés. É isso aí. Eu não vou andar por você, né? Eu não vou andar. Eu vou ensinar, né? Eu vou te explicar como faz, você que tem que fazer. Senão não vai você dar. vê que se a gente for parar para ver na nossa vida, não é aí que a gente emperra? Toda vez que alguém coloca alguma pedrinha, a gente emperra. Por quê? Porque a gente quer que a pessoa ande pela gente. A gente quer os pés dela. A gente não quer... eu não quero erros, eu não vou me expor, eu não vou fazer nada disso. E aí a gente sofre por quê? Pelas nossas escolhas. E não pela escolha de alguém. São as nossas expectativas e não a expectativa da pessoa. E quando você fala escolha, né, todo mundo fala assim, mas eu quero isso. Tudo bem. Mas às vezes a gente não escolhe a não se dedicar para conquistar. Entendeu? Muitas coisas, nesses estudos que a gente faz, muitas vezes, em outros livros, né, mais no passado, tinha algumas coisas, alguns conceitos que eram mais difíceis de compreender, e a gente fazia a leitura antes, né? Aí eu perguntava, vocês entenderam o que está escrito aqui?
Não. O que significa essa palavra? Não sei. Então, a pessoa não se coloca para ir buscar o significado de uma palavra. Isso é uma escolha. Entendeu? E talvez o significado daquela palavra seja fundamental para compreender o conceito. Para resolver. E aí, em paralelo ao que está acontecendo, o que acontecia? A pessoa participava do encontro e esperava que a gente passasse essa informação para ela. Que a gente resolvesse tudo, entendeu? Desde do entendimento dela de uma simples palavra até ela conseguir compreender algo que a gente não sabe se ela vai compreender, porque a gente não está na mente dela. E principalmente porque ela não está se dedicando a ter aquela compreensão, né? Ah, mas como não está? Ela está lá lendo. Não, ler não significa nada. O que você precisa é compreender o que está lendo. Você pode ler 500 livros e você não ter compreensão nenhuma e ler uma página e aquilo te... Abriu um portal. Aquilo ser teu, sabe, ser a tua fortaleza, sabe? É bem interessante tudo isso. Bom, vamos parar aqui? Vamos. Nós paramos em... Você pode perceber que o propósito luminoso da sua ansiedade é prepará-la para conseguir fazer o que quer?